E aí, pessoal, está no ar mais um LabPod. Estou aqui com meu amigo Gabriel Medeiros, uma lenda. E hoje nós vamos receber um querido amigo, jornalista de cultura, já foi secretário municipal de cultura na cidade do Rio de Janeiro, foi ministro da cultura, já foi recentemente secretário de cultura do governo do estado de São Paulo, ou seja, o cara foi até importado daqui do Rio de Janeiro. Estou falando de Sérgio Saleitão. Opa! Uma lenda. Sérgio. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo Como nosso. É que você está, Sérgio? Seja bem-vindo. Tudo bem. Uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Ô, Sérgio, você chegou a ministro da Cultura, né? Ninguém chega a ministro assim ao acaso, né? Você se preparou, você é um cara que, enfim, começou no jornalismo, né? Eu estava no Globo, você estava na Folha de São Paulo, você era jornalista de cultura da Folha, né? Uhum. Eu era jornalista de cultura do Globo. Quer dizer, você migrou para a área pública, passou por todos esses momentos da área pública, né? De secretário municipal, secretário estadual e ministro da cultura, né? Meio... três esferas. Isso, 3 esferas, mas não necessariamente nessa ordem cronológica. Mas eu queria saber agora, né? Você que é um cara que tem a cultura no sangue. O que você pretende fazer daqui para frente? Você pretende abandonar essa área pública? Qual é o seu caminho? Mário, bom, em primeiro lugar, muito obrigado, né, a vocês pelo convite para bater esse papo. Espero que seja uma experiência recompensadora para aqueles que vão nos ouvir e ver. Pergunta difícil, vamos lá. Assim, eu quero continuar realizando projetos transformadores nessa área da arte, da cultura e da economia criativa, só que agora na iniciativa privada. Né? Eu dediquei aí os últimos 20 anos à administração pública, foi, acho que, uma experiência muito intensa e muito significativa e cheia de realizações. Acho que eu consegui fazer ainda mais do que eu imaginava e eu me sinto muito feliz fazendo um retrospecto e olhando para trás. Eu me sinto, sobretudo, realizado pessoal e profissionalmente, considerando aí tudo que eu tive a oportunidade de fazer, naturalmente que em conjunto com as equipes, com as pessoas que me colocaram nessas funções, nesses cargos. Quer dizer, ninguém faz as coisas sozinho, né? E tudo que eu pude realizar foram também realizações coletivas. Mas eu me sinto muito feliz olhando para isso, me sinto realizado, e agora eu quero continuar nesse pique, mas na iniciativa privada, porque a iniciativa privada permite outros tipos de realizações e eu acho que são a essas novas realizações que eu quero me dedicar. Então o projeto é esse, né? Agora 100% iniciativa privada, eu não pretendo voltar ao poder público, eu dei esse ciclo, né, de dedicação à administração pública por encerrado, então o ciclo está encerrado. E agora eu quero que venham muitos anos aí de realizações no setor privado. Entendi. Sérgio, vamos falar agora de jornalismo, né? Nós somos jornalistas e acompanhamos aí a evolução. Juntou 2 jornalistas. É jornalismo. Vai dar problema, vai dar problema. Fatalmente é jornalismo. Aí, apesar de não ser uma mesa de bar, né? Mas exatamente. Veja bem, eu não sei a sua opinião. A noite será longa. Eu não sei a sua opinião, mas eu vou dar a minha e gostaria de ouvi-lo sobre isso. Uhum. Né? A gente que passou aí anos 80, anos 90, eu não sei se você seguiu nos anos 2000, mas eu fiquei até 2009 no jornalismo, né? De 89 a 2009. Eu saí um pouco antes, né? Meu último trabalho como jornalista foi no Jornal do Brasil. Acho até que uma função que você exerceu também, né? Editor de domingo, né? Uhum. Então isso foi final de 1999. Então, nossa, então você tem 10 anos a mais. Então, eu queria saber, a gente que acompanha isso há
40 Mas anos. assim, a gente não deixa de ser jornalista. Não né? não deixa. É uma coisa assim impressionante. Acho que nesses meus 20 anos de gestão pública, não teve um release que tenha saído sobre alguma coisa. Que tenha passado batido. Não, que eu Sem não você tenha analisar, revisado e reescrito Esse e porquê, por aí esse vai. porquê é separado. Você Exato. acredita que até hoje eu sonho que eu estou numa redação? É incrível, né? Você fica absorto por aquilo, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente que acompanha isso há 40 anos, a gente já está velho mesmo, 40 anos. A gente viu todo o arco dramático, né? Sim. Ascensão, glória e queda. Exato. Eu queria saber de você o seguinte: na minha visão, acho que o jornalismo, de uma forma geral, se mediocrizou muito, mas especialmente o jornalismo de cultura. A Rita Lee morreu recentemente, né? E o Globo diz que o parceiro amoroso de Rita Lee era Roberto Carlos e não Roberto de Carvalho. Né? Você tem até uma chamada aí da Folha de São Paulo. Queria que você nos ajudasse a avaliar o jornalismo de cultura no Brasil. O que aconteceu para chegarmos a esse ponto? Vamos lá. Acho que é uma, reflexão que precisa ser feita, né? Eu, odeio correr o risco da nostalgia. Eu acho que, como canta o Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é sempre aqui e agora, né? Mas certas coisas não dá para a gente falar, né? Então, quer dizer, por exemplo, alguém que gosta de rock vai dizer que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Não pode, né? Passou. Infelizmente. Então, né, ou alguém que gosta de jazz, por exemplo, também não pode dizer a mesma coisa. Claro, de repente tem coisas boas acontecendo também, mas, né, não chega aos pés de Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Bom, enfim, vamos lá. Beatles, etc. Mas eu acho que o que houve com o jornalismo de modo geral é que nós tivemos transformações de um lado tecnológicas e de outro lado econômicas que atingiram quase que mortalmente o jornalismo tradicional, né? E eu sempre agrego aí a palavra infelizmente, porque eu acho que o jornalismo faz falta, né? Quer dizer, você ter pessoas preparadas, qualificadas, capacitadas, que funcionem como curadores sociais, isso é um negócio que tinha uma importância para a sociedade gigantesca, né? E com a derrocada disso, com a decadência disso, a gente sente falta, né? Bom, por exemplo, tem essa coisa aí, por exemplo, das fake news, né? O caos, o império das fake news. Quer dizer, muitas vezes você sente falta do jornalismo qualificado para que as pessoas possam separar o joio do trigo, né? E isso traz consequências ruins para a sociedade. Mas, enfim, eu acho que essas transformações tecnológicas e econômicas abalaram muito o jornalismo. Quer dizer, hoje as empresas jornalísticas elas têm uma dificuldade muito grande de sobreviver, a situação é dificílima e tem uma dificuldade muito grande de ter pessoas qualificadas, aquelas pessoas que eu mencionei aqui, qualificadas, preparadas, conscientes, não apenas, eu diria, qualificadas do ponto de vista do seu repertório, daquilo que conhecem, né? E acho que sempre houve uma certa exigência social em relação a isso. Olha, para você ser jornalista, para você ser esse curador de notícias, de fatos, chamado jornalista, você tem que ser uma pessoa preparada, qualificada, com uma formação, com conhecimento geral, ainda mais na época que você não tinha Google, não tinha tanto acesso, o acesso à informação não era tão fácil e tal, não sei o quê. Ou você sabia, ou você não sabia. Vou dar um exemplo até pequeno, mas pessoal, né? Eu era estagiário do Caderno B, ainda estudava comunicação na UFRJ e tinha ficado até mais tarde na redação para preparar a matéria do dia seguinte. De repente, o Flávio Pinheiro, que era um dos diretores de redação, entra correndo na área do Caderno B, ele fechava a primeira página e tinha acabado de sair lá, tinham acabado de sair as indicações para o Oscar, né?
E aí ele nem viu, eu era o único que estava lá, era só o estagiário recém-iniciado. Aí ele vira e fala assim: alguém aí no caderno B sabe o nome da instituição que concede o Oscar? Preciso fechar a primeira página agora. E aí eu mandei: olha, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Ele: bom, obrigado e tal, não sei o quê. Aí, beleza, fiquei feliz de ter conseguido resolver um problema. Já foi ali promovido a repórter. Não, então, aí no dia seguinte, o Maxim Luiz, que era subeditor do caderno, você vê, só estou falando de craques, né? Flávio Pinheiro, Maxim Luiz e tal, o editor era o Arthur Chechel. E aí o Maxim me chamou e falou assim: Sérgio, não sei o que você fez, mas o Flávio Pinheiro mandou te contratar. Me perguntou o que eu achava, eu concordei, falei que você merecia e tal, aí eu fui contratado lá, como virei repórter, ainda estava na faculdade e tudo mais. Mas enfim, então, era uma época em que as pessoas precisavam saber das coisas, claro, que você não tinha onde consultar e tudo mais. Mas enfim, então assim, eu acho que... mas não é só isso, quer dizer, está aí retomando aqui o raciocínio, quer dizer, não era só isso, isso também era uma coisa importante, mas também existia a questão da formação em jornalismo. Quer dizer, as regras do jornalismo, ouvir os dois lados. Porra, eu lembro, assim, eu tive aula com um velho jornalista comunista, mas que era assim, aquele cara adepto, né, do bom jornalismo, do rigor e tal, não sei o quê. Nilson Lage era o decano dos professores de jornalismo da UFRJ. E o Nilson Lage dizia assim: olha só, vocês precisam entender um negócio, a função do jornalista não é dizer que há 30% de possibilidade de chover. A função do jornalista é abrir a janela, ver se está chovendo ou não e reportar isso para os ouvintes. Olha, está chovendo ou não está chovendo, né? E, obviamente, não preciso me estender aqui, mas isso tem várias implicações, né? Porque, quer dizer, hoje a gente diz, olha, de acordo com o Ministério Público, não sei o que, não sei o que, de acordo com... É só jornalismo declaratório, atribuindo... Quer dizer, né? Só não. Estou sendo aqui... Estou generalizando, né? Mas tem muito disso, né? Muito. Como se o jornalista não tivesse que fazer aquele crivo. Quer dizer, ok, o Ministério Público está falando, mas isso tem alguma pertinência? Isso tem alguma possibilidade? Eu apurei para ver se o Ministério Público... Porque assim, o Ministério Público é parte também, né? Ou a gente acha que não. O Ministério Público é canônico e apenas defende os melhores interesses da sociedade. Não, peraí. A gente já não aprendeu que o Ministério Público é parte, depois de todas as revelações aí sobre, né, Vaza Jato e etc. e tal, mas continuam fazendo isso, né? Enfim, então o ensinamento lá do Nilson Lage tinha sua razão de ser. Mas, enfim, basicamente, quer dizer, a gente vê hoje, né, respondendo a sua pergunta, que são poucos os profissionais realmente muito poucos, qualificados, né? Tanto do ponto de vista do repertório pessoal, quanto do ponto de vista do domínio das regras do jornalismo e, às vezes, até você mencionou aí também, né, do português, né? Falando sobre regras de jornalismo, para a gente matar essa história do jornalismo, porque a gente poderia ficar aqui falando 10 horas sobre jornalismo. Né? Mas, olha, é difícil para as empresas de comunicação hoje poderem contratar pessoas realmente qualificadas, né? Porque elas têm cada vez menos condições financeiras de pagar. Exato. Então, tem a razão econômica, né? E depois a gente tem um problema de formação seríssimo na sociedade brasileira, né? Quer dizer, universalizamos e formação cultural o acesso também, ao né? ensino, mas esquecemos que ensino é só uma parte da educação. A educação é uma coisa muito maior do que isso, né? Ponto número 1, né? E ponto número 2, mesmo esse ensino acabou sendo degradado, né, de baixíssima qualidade. Então, a gente tem um problema de formação, tanto de pensamento crítico quanto de informação. Não só educação, mas cultural também, né? O Sérgio. O repertório num sentido mais amplo. Né? Porque assim, hoje a gente vê as pessoas ouvindo funk como se isso, como fenômeno, como se isso efetivamente tivesse que ser dado numa capa de um caderno de cultura, em detrimento de outras coisas, né, que
aí sim podemos chamar de cheiro cultural. Mas o que eu queria falar sobre regra jornalística é o seguinte. Nós aprendemos que o lead, né, são aquelas velhas perguntas, né? Como, onde, quando, por quê, quem, né? Nós aprendemos isso. E a gente sempre levou isso muito a sério, porque isso é uma coisa básica do jornalismo. Aí quando você abre o Google hoje e vem aquele monte de notícias, você vê que o jornalismo mudou de uma forma bizarra. Por quê? Diz lá, Flamengo contrata jogador que está no Uruguai. Aí você clica lá, e lá no quinto parágrafo, no quinto parágrafo está essa informação. Né? Para quê? Para você ficar mais tempo naquela notícia, mais tempo naquele site. Ou seja, o jornalismo ele acabou sendo esfaqueado, né, pelo clique. Ou seja, a gente não encontra mais o lead. Isso é uma tentativa desesperada, né? Eu acho que é aquela coisa do afogado, né? Que está lá se afogando e se debatendo e quanto mais ele se debate, pior fica a situação para ele, né? Então, enfim, acho que a mídia tradicional ela se encontra nessa situação, né? Ela não está encontrando o caminho para a sua salvação e às vezes ela fica se debatendo, inclusive fazendo coisas que só pioram a sua própria situação, né? A gente falou reputação. Né? Não, a gente falou, por exemplo, da questão lá, a chamada da Folha sobre a Rita Lee fazendo uma alusão a drogas e discos voadores, quer dizer, porra, Rita Lee, né, um gênio da música brasileira, uma figura referencial, e né? O título da matéria é focado na droga. E aí você traz, parece que, claro, é isso aí, é a busca desesperada do clique ali para poder... Só que, na verdade, quer dizer, ao fazer isso, né, a Folha está botando azeitona na empada das fake news, está botando azeitona na empada da esgotosfera virtual, que é o faroeste, a terra sem lei, onde aí, quer dizer, a gente está falando aqui de jornalismo ruim, jornalismo acrítico, jornalismo mal informado e tal, que assim, ainda é menos pior do que a ausência do jornalismo, quer dizer, a comunicação sem o jornalismo, que aí assim, é só opinião, notícia falsa, manipulação, que aí é uma coisa terrível, né? Porque aí você contribui, né, para uma mediocrização ainda maior, né? Enfim, então é uma lástima que a gente se encontre nessa situação e embora eu tente evitar a nostalgia, eu de fato sou nostálgico do tempo em que eu, ainda criança, acordava mais cedo que os meus pais na segunda-feira para poder pegar o Globo na porta de casa e ler a coluna do Nelson Rodrigues sobre o jogo de domingo. Né? Imagina o Nelson Rodrigues hoje, né? Seria machista, taxista, homofóbico, tudo. Mas, o Sérgio, entrando aqui na área de cultura, que eu sei que o Gabriel tá doido para falar sobre isso. Você foi ministro da Cultura no governo Temer, né? O que você conseguiu fazer no governo Temer, né, que não seguiu adiante nem no governo Bolsonaro, né, e na gestão da Margareth Menezes? Eu queria que você me falasse mais focadamente na gestão da Margareth Menezes, porque eu assim, vendo ela falar em público, me dá um certo nervosismo, né? Me parece totalmente vazio de conceito, de ideia. Eu queria te ouvir sobre isso. Assim, uma comparação entre as coisas que você fez, mesmo num período menor de tempo, e o que está acontecendo agora. Bom, na área da cultura, o Bolsonaro facilitou muito as coisas, né, para o Lula e para o governo do PT, né? Porque foi uma política de terra arrasada, quer dizer, simplesmente pararam todos os programas, pararam todos os mecanismos de fomento, pararam de funcionar as instituições federais de cultura, ok, terra arrasada, beleza, né? Então, quem vem depois tem sempre uma situação mais cômoda, né? Porque aquela situação, qualquer coisa que você faça é melhor do que a situação que existia antes, né? Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido, porque eu acho que no governo Temer nós provamos que é possível fazer uma política pública de cultura
pensando no desenvolvimento do país, pensando na geração de renda, na geração de emprego, na geração de inclusão e de desenvolvimento, com seriedade, com rigor, com critérios. Quer dizer, não precisa ser nem o oba-oba, nem a terra arrasada. Quer dizer, há aí um meio termo que é positivo para o Brasil, porque nós estamos falando aí de um conjunto de ativos que são muito importantes, né? E nós estamos falando aí de um conjunto de atividades para as quais o Brasil tem uma vocação imensa, gigantesca. Então, se a gente puder explorar isso, rentabilizar isso, monetizar isso, fazer isso trabalhar para o desenvolvimento do país e para o bem-estar das pessoas, é uma coisa inteligente, né? Quer dizer, aproveitar recursos que você tem, né? Graças à nossa história, a diversidade cultural incrível que nós temos, que só se compara a de outro país, que é os Estados Unidos, e olha o que os Estados Unidos virou nesse campo cultural e criativo. É a maior potência cultural e criativa do planeta, tá certo? O Brasil tem o mesmo potencial, tem a mesma possibilidade. Ao fazermos isso, a gente vai produzir bem-estar, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Mas tem muita politicagem, né? A gente tem razões, inclusive de ordem cultural, aí pensando, né, usando a palavra mais num sentido antropológico, né, que impedem que a gente realize os potenciais todos que o Brasil tem, né? Assim, os Estados Unidos se tornaram a grande potência cultural e criativa do planeta, basicamente, na origem, porque eles fizeram... A gente precisa lembrar que, em 1850, Estados Unidos e Brasil tinham um PIB do mesmo tamanho, tá? Então, né? O que aconteceu lá? O que aconteceu aqui que nós hoje não somos, né? Temos territórios semelhantes, temos uma população mais ou menos semelhante, a deles é maior, mas temos um processo histórico razoavelmente parecido, né? Inclusive com muitas ondas de imigração. O que aconteceu lá? Uma das coisas que aconteceu foi uma reforma do sistema de educação logo no início do século XX, que criou as bases para a sociedade americana se tornar o que é. Inclusive do ponto de vista artístico e cultural, né? Quer dizer, toda a escola americana de ensino fundamental e médio tem um baita de um teatro, tem orquestra, tem grupo de teatro, tem aula de artes de verdade. Quer dizer, todo americano, mesmo não sendo um artista, ele é um consumidor de arte. Porque ele teve essa formação. Ali, Você criou essa. Então você ampliou a base de consumidores, com isso se criou uma indústria, porque tinha mercado lá e por aí vai. Enfim, então eu acho que aqui no Brasil a gente tem o mesmo potencial e foi por isso que eu trabalhei nesses últimos 20 anos, inclusive levantando essa bandeira da economia criativa, ou seja, da dimensão econômica das atividades culturais e criativas, mostrando que elas são altamente geradoras de renda, altamente geradoras de emprego, que você tem um retorno sobre investimento espetacular quando você coloca dinheiro na cultura. Enfim, agora, claro, quando as coisas são feitas, aí, repito aqui, com seriedade, com consequência, estruturadas, com planejamento, com gestão, que foi o que eu procurei trazer, né, para a área da cultura. Enfim, então, assim, eu acho que foi possível fazer isso no governo Temer. Nós tivemos ali 2 anos de pleno funcionamento da Lei Rouanet, com resultados mensurados pela Fundação Getúlio Vargas, né, que mostram o êxito, né, dessa política. Nós tivemos todas as instituições culturais do Estado funcionando a todo vapor, tivemos uma política consequente de estímulo ao livro e à leitura, criação de bibliotecas digitais, enfim, e por aí vai, né? Eu acho que está aí como referência, como exemplo, né? Eu torço muito pelo governo, tá? Aliás, assim, eu torço por qualquer que seja o governo, mesmo que não seja aquele no qual eu tinha... Exatamente. Torce pelo Brasil. Estamos todos no mesmo barco, a gente quer que as coisas deem certo, entendeu? Sérgio, então... E você vamos dar um tempo aí você recebeu um grande legado, né, na área de cultura quando você assumiu o governo Temer. Foi aquele grande legado da escuta telefônica, né? Foi um grande legado da cultura.
Vai, Gabriel. Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. O vento nos levou para esse lado. Falando de potência criativa e Brasil, tá? Hoje me parece mais rentável você abrir um aplicativo com uma rede social do que abrir uma redação e refazer um jornal. E requalificar o jornalismo, né? Daria mais trabalho. Hoje, de repente, um influencer que tem 15 milhões de seguidores tem um potencial de audiência do tamanho de um pequeno jornal, um jornal médio. Tá? E ele vai falar o que ele quiser, a besteira que ele quiser, o que tiver na cabeça dele. A gente vê pelas trends aí, que é dancinha, banho de balde de gelo, não sei o quê. Piscina de Nutella. Piscina de Nutella, as coisas mais bizarras que a gente já viu aí nos últimos anos, né? Hoje, você imagina, voltando para o jornalismo, você imagina que você vê um Brasil com um futuro cultural atrelado a um jornalismo que volte a ter, sem nostalgia, a gente já passou essa fase, vai falar de futuro, que consiga ter a qualidade de apuração, a qualidade dos colunistas. Você consegue imaginar um Brasil que fomente, que seja menos hypado pela rede social e mais pautado e orientado por um jornalismo de verdade? Só se a gente criar as bases econômicas para isso. Acho que esse é que é o desafio. E só se isso for uma demanda de um contingente significativo da sociedade. Ou seja, se as pessoas exigirem isso, se as pessoas demandarem isso. Para as pessoas entenderem que isso é importante, perceberem a importância que o bom jornalismo tem, inclusive para elas, aí eu acho que a gente precisa de outra coisa, que é um sistema educacional que funcione. E que funcione do seguinte ponto de vista, quer dizer, não é apenas ter um prédio que abre às 7 da manhã e que as pessoas chegam lá e tem uma coisa chamada aula, né? Quer dizer, primeiro entender que educação vai muito além do ensino, quer dizer, inclusive as famílias têm um papel fundamental nisso, né? E hoje o que a gente vê é a terceirização, né, da educação, lamentavelmente, né? As pessoas dizem, a educação, meu filho, é o que ele aprende na escola. A escola virou pai e mãe. Os pais se eximem. A escola virou pai e mãe. Exatamente, não, ao contrário, quer dizer, você, pai e mãe, tem que estar, você é a palavra, inclusive, é essa, né? Quer dizer, o que você é? Você é o responsável. Verdade. Então, né, os pais precisam, né, aceitar que são responsáveis pelas pessoas que eles colocam no mundo e que precisam dar a melhor formação possível para essas crianças, inclusive do ponto de vista, aí eu vou entrar na segunda parte, quer dizer, ou seja, não é só ensino, quer dizer, é todo o resto, né? Ou seja, é ética, é moral, é cultura, arte, tudo aquilo que nos engrandece, tudo aquilo que nos faz pessoas melhores, mais capazes, né? E também mais capazes de conviver em sociedade de maneira harmônica e produtiva, e etc. Enfim, e a outra questão, que é a questão do pensamento crítico. Porque fica assim, olha, vamos regular o meio digital por causa das fake news e não sei o quê e tal. Cara, no fundo eu fico achando que parece aquela coisa assim, olha, a maneira que eu tenho de proteger o meu filho é proibindo ele de sair de casa. Porque tem tantos perigos por aí e não sei o quê e tal. Não, a gente tem que apostar na autonomia das pessoas, né? Que as pessoas são capazes de se proteger, de se defender, porque os pais jamais estarão com os filhos 100% do tempo. Discernimento, criar discernimento no filho para que ele saiba que aquilo está ruim. Senso crítico. Isso aí. Senso crítico. Né? Quer dizer, você precisa ter conhecimento, você precisa ter uma formação ética e moral, você precisa ter acesso a tudo aquilo que nos emociona e sensibiliza, etc., que é a arte. Um pouco mais perto. Isso. E você precisa ter senso crítico para discernir as coisas, para entender. Quer dizer, você não percebe claramente quando uma informação... É muito difícil alguém te enganar, aposto isso, Mário. Né? A mim também. Toda hora alguém vem, você viu não sei o quê? Eu falei assim, cara, você acreditou nisso? Realmente? Peraí, não, porque os elementos estão na cara, mas as pessoas às vezes não têm essa capacidade, esse senso crítico, então ter o senso... Então, assim, a gente precisa ter esse engrandecimento geral da sociedade para que as pessoas voltem a entender a importância que o bom jornalismo tem em termos de curadoria
social, né? Porque, claro, imagina, é curioso, né? Porque lá atrás, a coisa, sei lá, de uns 20 anos, quando a gente estava pensando sobre a internet, estávamos todos lá maravilhados com a internet e tal, não sei o quê, a gente dizia o seguinte, olha, como a gente vai ter, como o acesso à informação, à cultura, enfim, o acesso a tudo não vai ser mais um problema, porque sempre foi, né? Chegar, sempre foi. O problema era chegar. Exatamente. Não era bem só esse o problema. A dificuldade para checar as coisas. Então, aí a gente dizia o seguinte, quer dizer, os curadores vão ser ainda mais importantes, né? Porque as pessoas vão precisar, porque você vai ter o oposto do que tem hoje. Um excesso de informação, de acesso e tal. Não sei, então você vai precisar de curadores e tal, não sei o quê. Decidiam chamar de influencer, né? Difícil. Pois é, mas aí é que tá, né? Agora, Sérgio... Esse é um dos problemas do Brasil, Mário, desculpe, né? Quer dizer, assim, a gente tem um problema aqui gravíssimo, que é o seguinte, né? Quem ensina conhece 10% a mais do que quem está aprendendo, né? Então, assim, a margem de aprendizagem para as pessoas é muito pequena. É verdade mesmo. Aí você não vai muito longe, né? Agora, Sérgio, falando sobre Lei Rouanet, né? Essa polêmica Lei Rouanet. A gente está chegando aqui quase ao fim do nosso papo. Eu gostaria, né? Queria sugerir até o Gabriel, da gente, de repente, ter uma outra oportunidade para a gente ter mais tempo para a gente conversar, porque tem muita coisa para a gente falar. Muitos assuntos, né? Sobre a Lei Rouanet, o que os críticos da Lei Rouanet colocam na mesa? Eles dizem o seguinte: para que o Caetano Veloso precisa de 5 milhões para turnê X não sei o que das quantas, enquanto esses 5 milhões poderiam ser, em tese, usados ou captados por artistas menores, etc, etc. O que você tem a arbitrar em relação a isso? Olha, eu acho que a Lei Rouanet é um mecanismo super inteligente, de viés, inclusive, liberal, porque ele empodera os contribuintes, né? Um mecanismo que permite que aqueles que vão pagar o imposto de renda digam assim, não, eu quero pegar uma parte do imposto de renda que eu tenho a pagar ao governo para colocar em determinados projetos culturais que eu acho que são importantes para a sociedade e tal, etc., né? Isso aí é um mecanismo essencialmente liberal, né? E a Lei Rouanet produziu, aí nós estamos falando de um histórico já de 30 anos, claro, alguns problemas, sim, quase todos relacionados à má gestão, ou seja, o Estado não cumprindo o seu papel, né? Mas quando o Estado cumpriu o seu papel, ou seja, aquele rigor na aprovação dos projetos, na análise dos projetos, no olho ali sobre os orçamentos, na pertinência dos projetos, adequação à lei, depois o acompanhamento e a fiscalização na execução e tal, não sei o quê, a Lei Rouanet produziu resultados fantásticos. Primeiro, é o maior programa de democratização do acesso à cultura do mundo. Nós estamos falando aí já ao longo desses 30 anos, de mais de 3 bilhões de ingressos gratuitos para eventos culturais, em sua imensa maioria relevantes, pertinentes, interessantes, importantes, distribuídos para a população. Depois, nós estamos falando de um retorno econômico importantíssimo, né? Mensurado aí, Fundação Getúlio Vargas, quer dizer, para cada R$1 de renúncia fiscal, ou seja, que o governo abriu mão de receber, houve a injeção na sociedade de 1,6 real, né? Então, assim, a gente tem um retorno sobre investimento bastante significativo. E isso apenas nos projetos onde você não tem o horizonte de receita, porque quando você tem o horizonte de receita, esse efeito multiplicador aí vai para R$6, R$7. A gente fez lá em São Paulo a mensuração, no nosso caso, lá quando tem receita nos projetos, a injeção econômica ali para cada R$1 alocado, R$6 e 64 centavos. Exatamente, quando você tem um horizonte de... Entendi. Mas muitos projetos na Lei Rouanet não tem isso, ou uma parte dos ingressos é distribuída gratuitamente e tal, não sei o quê. Eu acho que, assim, nós tivemos problemas causados ali pelo fato de que, durante muitos anos, o governo deixou as coisas correrem sem nenhum critério, sem nenhuma... Então você está dizendo que você discorda disso, de ter um valor milionário para o Caetano Veloso. Então, na verdade, assim, foram até, Mário, assim, nós estamos falando aí de, em 30 anos,
de mais de 50 mil projetos realizados, né, com recursos da Lei Rouanet. Os exemplos de mau uso são sempre os mesmos 15 ou 20. Então, assim, é impossível, cara, a gente achar que vai ter uma política pública que vai estar 100% imune aos vícios e vicissitudes humanas, porque são seres humanos fazendo... tudo que é lançado, que acontece aqui, no setor privado também, tem sempre alguém dizendo, como é que eu vou burlar isso, como é que eu vou... Tem sempre algum malandro ali querendo. Agora, não é por isso que a gente deixa de fazer as coisas. Então, assim, acho que quando o governo exerceu corretamente o seu papel na Lei Rouanet, a Lei Rouanet funcionou muito bem e produziu excelentes resultados para a sociedade. Hoje, esse exemplo aí, Caetano, 5 milhões, nem sei se isso aconteceu de fato, mas se não foi o Caetano, foi outra pessoa e tal. Isso não existe mais. Isso está totalmente afastado. Já na largada da lei, que isso é uma coisa que as pessoas não sabem, quer dizer, você tem 100% de incentivo de acordo com uma série de critérios e você tem o incentivo que não é total de acordo com outros critérios. E música cantada nunca tem incentivo total. Enfim, tem lá os critérios de funcionamento, enfim. Eu acho que, assim, quando é um mecanismo em que o governo cumpre o seu papel, por outro lado, o governo deixa a iniciativa privada trabalhar e funcionar adequadamente, de acordo com o que está previsto na lei, esse mecanismo funciona bem e produz ótimos resultados. Eu acho que o Brasil, sem dúvida nenhuma, acho que 30 anos depois do início da Lei Rouanet, a gente pode dizer, o Brasil é um país melhor com a Lei Rouanet do que sem a Lei Rouanet. Vamos lá, eu posso dar aqui N exemplos, né? Quer dizer, mas eu conduzi lá em São Paulo o projeto de restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga estava fechado desde 2013. Em 2019, logo no início, nós anunciamos o projeto, conseguimos captar recursos. Então, o governo do Estado de São Paulo entrou com alguma coisa como 40 milhões de reais, mas o projeto todo ia a 235 milhões. Então, o Estado não seria capaz... Houve ali a participação das empresas, nós tivemos cerca de 180 milhões de reais captados em Lei Rouanet, além do investimento próprio de algumas empresas. Enfim, com isso nós conseguimos devolver à população o Museu do Ipiranga a tempo da celebração do bicentenário da independência, totalmente reformado, ampliado, um museu de primeiro mundo que não fica nada a dever aos melhores museus do planeta, né? Enfim, então tá aí, só esse exemplo eu acho que já poderia dar milhares de bons exemplos de gestão. De Rouanet. Agora, precisa ter gestão, precisa ter rigor, precisa ter acompanhamento de fato. Quer dizer, quando eu assumi lá o Ministério da Cultura, nós tínhamos um legado em torno de 20 mil... Não, esse também. Mas nós tínhamos em torno de 20 mil projetos sem análise de prestação de contas. Isso aí é um abraço. Realmente, quer dizer, você... Cada um faz o que quer no seu próprio projeto. Então, eu mostrei isso ao presidente Temer, nós conseguimos, inclusive lá do Ministério do Planejamento, uma licença especial para contratação de pessoas para montar uma força-tarefa para fazer a análise dessas prestações de contas. Uma coisa dificílima, porque a legislação foi mudando, regras foram mudando, enfim, então você tinha que analisar... Tinha que analisar a prestação de contas de 15 anos atrás. A regra era uma. Eu brincava assim, o extrato já tinha desaparecido. O papel estava lá, mas o extrato sumiu a tinta. Enfim, mas nós conseguimos, em 2 anos, reduzir de 20 para 15 mil. E aí tínhamos deixado essa força-tarefa, tudo esquematizado, um planejamento, inclusive em acordo com o Tribunal de Contas da União, tudo foi feito em parceria com o Tribunal de Contas da União, que em mais 4 anos isso iria a zero. O que o governo Bolsonaro fez? Que assumiu com o discurso de vamos moralizar, vamos acabar com essa pouca vergonha e não sei o quê e tal, Acabou com a força-tarefa. Sabe por quê? Porque a existência da força
tarefa e a diminuição dos problemas em prestações de contas tirava deles um argumento que era só ideológico, que era só político, entende? Um dos problemas, uma das questões, vamos lá, mais sérias que a gente tem no Brasil é que, infelizmente, tem muito mais gente sócia de problemas do que de soluções. As pessoas vivem dos problemas. Pô, na política, então, né, Mário? Você conhece isso, quer dizer, o cara vive do problema. Então, não interessa ele resolver o problema. Porque quando ele resolve o problema, ele perde aquilo. A solução fica barata. Exatamente. O problema fica caro. Então, assim, esse é um exemplo claríssimo, porque o governo Bolsonaro foi lá e acabou com essa força-tarefa. Resultado, né, para poder dizer assim, não, a gente só vai aprovar novos projetos à medida em que a gente resolver as prestações de contas do passado. Mas acabou com a força-tarefa, então resolvia a conta-gotas. Né? Só com a equipe interna, desmobilizou, desconstruiu os processos e não sei o que e tal. Enfim, cara, eu acho o seguinte, a Lei Rouanet faz bem ao Brasil, é um instrumento de política pública muito interessante, onde eu tive a oportunidade, fora do Brasil, participando de seminários e congressos e não sei o que, explicar como é esse mecanismo. Não teve assim... a direita, a esquerda, ninguém que não se... Caraca, vocês acharam um negócio sensacional, maravilhoso e tal, não sei o quê. Agora, como tudo, precisa ter gente séria tocando. Não tem gente séria, degringola. Qualquer coisa é assim. Agora, para finalizar, né, e para mim foi um prazer revê-lo, né? A gente tem se encontrado mais agora do que nos últimos 30 anos. Exatamente. Não, e nos tempos de jornalismo a gente ainda era concorrente, né? Da batia de um dava furo no outro, no bom sentido. Tinha aquele negócio ali do fala com ele não. Será que já passou pelo Mário? Não, e era concorrência pesada, não é igual hoje que não, se não me der primeiro, não tem mais nada aqui no jornal. Tinha isso, né? Exatamente. Eu lembro. Você estava também naquela cobertura do Rock in Rio, né? De 2001. 2001, sim, né? E, sim. Pô, o negócio era pesado, né? Eu chefiei a cobertura lá na cidade do rock. Mas olha só, pra gente finalizar, o Sérgio, e esperando revê-lo, né, mais vezes aqui no nosso LabPod, eu queria que você resumisse o máximo que você puder como você conseguiu manter a sua reputação passando por 3 cargos públicos em diferentes lugares e conseguindo sair, né, entrar limpo, sair limpo? Isso eu me orgulho muito, Mário, assim, né, são 20 anos de administração pública em que eu não tenho nenhuma condenação, não tenho nenhum processo administrativo, essas pouquíssimas coisas que acabaram indo para a justiça, sempre por picuinha, coisa política, né? Que tem isso, infelizmente, acabaram, né? Quer dizer, sempre se concluiu pela minha inocência, pela minha retidão, enfim. Porque é isso, cara, eu sempre falo para as pessoas, olha, isso é perda de tempo, porque não tem, né? Eu sempre fui correto, é questão de, Mário, de berço, né? Assim, eu fui ensinado assim pelos meus pais, né? A me contentar com o que eu tenho, né? E seguir, né, a lei, a ética, etc. Foco na missão. Foco na missão. A missão assim, o que me levou à administração pública foi assim, o ímpeto de realizar, né? Quer dizer, de entender que assim, olha, tem tanta coisa que a gente pode fazer. E o poder público é um meio interessante para isso, né? Eu lembro que eu fiz um curso uma vez sobre de política com Alfredo Sirquis, né? E o Sirquis ensinava, dizia o seguinte, não, a política é a arte de juntar as pessoas para transformar as coisas, né? Eu acreditei. A gente acredita foi uma grande referência para mim, um cara que eu tenho uma admiração muito, muito grande, né? E tal. E depois eu fui aprendendo que, infelizmente, no Brasil, muitas vezes, né, a política é a arte de separar as pessoas para deixar tudo como está, né?
Mas a gente tem que se insurgir contra isso, né? Senão a gente não vive, a gente não respira, vai contra a nossa essência, né? Ou pelo menos assim, como lá no início, né? Não, eu vou experimentar isso, quer dizer, ver se é possível. Quer dizer, se é possível você manter a sua integridade e fazer coisas acontecerem, né? E assim, ao longo desses 20 anos eu consegui isso, né? Eu não sou um político, né? Eu nunca quis me candidatar a alguma coisa. Eu sempre quis me dedicar à gestão pública, né? Porque eu vejo que ali existem meios de transformar a vida das pessoas. A vida das pessoas para melhor, se você trabalha, né? Com seriedade, claro. se você e tal. E é fundamental você manter a sua integridade, inclusive porque se você não mantém, aí você compromete o outro lado, porque você fica na mão dos outros, né? O cara que não é íntegro, o cara que não é honesto, o cara que não é correto. Fica com a janela, uma vidraça enorme. Tá Na primeira possibilidade. Muito bom, Sérgio. Muito bom te ver. Valeu, Mário. Obrigado. Cara, eu Sérgio, espero foi ótimo o papo. Valeu, cara. Valeu, muito prazer. Irmão, o prazer é meu. Eu espero que a gente consiga se ver mais, a gente consiga bater esse papo, né? De repente até Nem falamos sobre dinizismo, pô. Ou do barbeirismo. Barbeirismo também, pô. Na próxima eu vou ensinar pra vocês como é que o Luiz Castro modela o negócio. Pelo amor de Deus. Obrigado. Fica com Deus, foi muito bom. Valeu. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.